Olá pessoal, tudo bem? Programa Saúde Alerta no ar. No programa Saúde Alerta de hoje eu tenho a honra de receber o médico patologista José Maria Abreu, que está lançando esse livro aqui que é muito interessante, que é O Vírus e a Cidade. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E o nosso comentarista, o doutor Admilson Medeiros, que é médico psiquiatra e ator formado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. O programa Saúde Alerta está no ar, fica com a gente. Doutor, quando eu recebi o convite para o lançamento do livro, assim, o tema me chamou muita atenção. Como é que nasceu a sua motivação para falar sobre esse tema, um tema que realmente está na história da humanidade, que foi a gripe espanhola, como ela atingiu o mundo, por onde o senhor começaria, como foi que chegou a esse tema e desenvolver esse livro? A gente já desenvolve essas pesquisas historiográficas há mais ou menos uns 15 anos, sempre em parceria com um outro amigo que é um cirurgião vascular, que é o Dr. Aristóteles Miranda. E aí nós estávamos pesquisando alguns médicos que são milagreiros, considerados milagreiros, santos populares. Todo mundo conhece o Dr. Camilo Salgado, por exemplo. Aí tem outros médicos menos conhecidos no cemitério, mais conhecidos por quem frequenta, quem faz as novenas. Um deles é o Dr. Crasso Barbosa. O Dr. Crasso Barbosa me chamou a atenção porque ele é um pouco mais antigo do Dr. Camilo, ele morreu jovem. E aí eu procurei tentar entender por que o Crasso é considerado miraculoso. Para os seus devotos, os devotos consideram que ele é um bom médico e faz milagres, isso é o que importa. Porque eles não sabem as raízes daquilo. Aí eu fui pesquisar e descobri que o Crasso Barbosa tinha morrido de gripe espanhola, trabalhando durante a gripe espanhola. Aí eu percebi, vamos dizer, quando eu fiz aquela, abre aspas, exumação, que dentro do túmulo do Crasso tinha mais do que a história do Crasso, tinha toda uma história epidemiológica da cidade. Aí eu disse, vou pegar isso e, já que a gente estava numa linha assim, estava profissionalizando cada vez mais esses estudos, eu disse, eu vou entrar no doutorado em História, foi aprovado, aí eu defendi a tese e aí transformei ela em livro. Então surgiu assim, a partir de uma pesquisa de campo no cemitério, nós descobrimos esse personagem e por trás dele tinha esse entorno da epidemia de gripe 18. O livro ele vai abordar esse drama da doença, ele vai abordar parte científica, o que se sabia da doença na época. Como foi a sua abordagem? O livro aborda diversos aspectos, assim, o cotidiano da cidade, a cidade no enfrentamento, como a cidade enfrenta aquele problema, não apenas os médicos, a cidade é mais amplo. Então, por exemplo, o vírus ele chega aqui na época do Círio, mas peste é sempre tempo de procissão. Sempre por onde passam essas pestes, sempre há procissões. Então tem muitas outras procissões além do Círio, ninguém nem cogita interromper o Círio. Entretanto, o arraial, que era muito forte, os atores daquelas peças de teatro do arraial, as pessoas começam a passar mal e o arraial é interrompido. E o Círio retoma o arraial em dezembro e aquele recírio, que é aquela pequena procissão, acontece depois do Natal, porque a cidade realmente ela para, inclusive as festividades do Círio param. E uma outra coisa que se destaca, por exemplo, em 1918, Belém ainda está vivendo aqueles ecos da Belle Époque, que é aquela época que nós tanto gostamos nostalgicamente de lembrar. Entretanto, quando chega a gripe, apesar da gripe ter uma ideia de ser uma doença democrática que acometia a todos, por exemplo, a gripe matou o presidente que tinha sido reeleito, Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola, tinha sido reeleito. Então dá uma ideia de uma doença democrática. Mas são sempre as pessoas que têm menos acesso à saúde que vão morrer. Os médicos, naquele momento, eles são muito cobrados de uma resposta, como sempre que acontece uma calamidade de saúde pública, os médicos são cobrados. Só que eles não têm nem certeza se aquilo é gripe, porque ela mata tanto, eles conhecem gripe, mas aquilo mata tanto e mata pessoas jovens, então eles não têm nenhum consenso. Então, naquele momento, eles não têm nenhum consenso se aquilo é gripe, mas ficou bem claro para eles que eles precisavam fazer alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa. Um dos papéis sociais do médico, ele é dar um diagnóstico, ele é dar uma resposta. Então, os médicos, vamos dizer assim, entre outros fatores, a gripe aconteceu aqui em outubro, novembro, dezembro, eles se reuniram muito e no dia 9 de janeiro, eles fundam a Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, que esse ano completa 100 anos. Então interessante, né? Então, eu diria, você está dizendo que eles fundaram a Faculdade de Medicina por causa da gripe? Não, tem outros fatores. Mas foi um catalisador. É um catalisador, exatamente. Eu diria, a nossa resposta para aquilo ali, a nossa resposta mais viável
foi esse diagnóstico que eles deram. Olha, é preciso fazer alguma coisa, nós não temos médicos suficientes. E eram tão poucos médicos que, por exemplo, e o tratamento da gripe, ele é um tratamento até hoje, um tratamento sintomático, naquela época mais ainda, que eles não têm como se opor aos saberes populares. Então, os médicos recomendavam as pessoas usarem o que elas tivessem para usar. Não há para... Muitas vezes, você observa em outros momentos, os médicos se opondo ao que eles não consideram a medicina alopática, realizada por médicos. Nesse momento, eles não têm nada para recomendar. Então, eles recomendam que as pessoas fizessem de práticas de saúde. Então, é um momento que a medicina ela se vê em xeque. Ela vinha acabado de se institucionalizar, os médicos tinham se organizado, fundaram a Sociedade Médico-Cirúrgica, achavam que já podiam isolar os pacientes. O paciente com lepra a gente isola, o paciente com tuberculose a gente isola, então a gente tem como fazer um controle sanitário, e vem essa doença e põe a medicina em xeque, que se considerava uma coisa tão moderna, tão científica, né? Depois do século XIX, aquele século da ciência, e aí os médicos eles ficam meio... Não é uma coisa meio desconfortável para a medicina. Tanto que talvez por isso a gripe não seja muito lembrada, pela historiografia médica, porque os médicos gostam de histórias heróicas, de histórias que dão certo. A história das ciências é sempre pautada no que deu certo. Aquilo que não deu certo, a gente coloca para baixo do tapete, ou a gente não dá muita importância. Por isso que tem um autor americano que ele coloca assim, o Alfred Crosby, ele diz que é a grande epidemia esquecida. Ele diz que as pessoas lembram mais da peste negra do que da gripe espanhola. A gripe espanhola parece que ela ficou meio esquecida, porque ela vem, a justificativa dele é que ela vem no momento em que a medicina estava se autoafirmando muito, e aquilo ali não era muito bom. Então, pois é, e justamente no momento que a gente vê assim, que as pessoas viveram isso, né? Como é que se esquece, né? Isso é que é mais interessante, porque nós tivemos pessoas, por exemplo, a década de... Agora não, que já estão sim, das pessoas que viveram esse momento, né? Mas pessoas que viveram aquela época, por exemplo, eu quando criança, adolescente, e os meus ancestrais, pais, pouco falava, só dizia, existia a gripe espanhola, mas a gente não sabe, né, a dimensão que isso teve, né? Por exemplo, na cidade de Belém, como você está colocando. Então, o que faz com que as pessoas esqueçam coisas terríveis? Parte para lembrar a peste negra que está lá no livro de história, que ele não viveu, e sim isso que viveu. Né? Alguns autores que se debruçaram sobre esse tema do esquecimento, porque o esquecimento, ele também é um tema historiográfico. Você tentar estudar por que não se lembra de tal assunto. Então eles associam que a Primeira Guerra, às vezes entra como um combo, como se ela fizesse parte daquele momento difícil, que foi a Primeira Guerra para muita gente. Depois teve a Revolução Russa, depois teve a Segunda Guerra. As outras grandes epidemias de gripe, em 57 e em 69, foram mais atenuantes, e aí essa memória teria sido colocada para o lado. Além do que, como eu lhe falei, durante muito tempo, a história da medicina era feita só por médicos. Sim. E os médicos fazem essa coisa laudatória. Então ela não servia para uma narrativa laudatória. Ela mostra, eu não diria um fracasso da medicina, não é isso. Os médicos fizeram o que eles podiam fazer de melhor. Mas ela mostra um momento que os médicos não gostam de lembrar. Não tinha muito de que se orgulhar também. Isso. Então, depois dos anos 70, que os historiadores profissionais, aquelas pessoas que fazem história, eles começaram a olhar para as epidemias como um objeto de estudo. Em vez de ser aquela história política, história econômica, história das mentalidades, não, vamos estudar as epidemias, porque a sociedade se transforma muito na epidemia. Durante as epidemias você tem muitas acirramento de tensões sociais muito grandes ali, uma cobrança do poder público, você tem às vezes revoltas populares. Então a epidemia é um momento que diz muito sobre uma determinada sociedade. Por exemplo, aqui no nosso caso nós temos pessoas querendo ganhar dinheiro também durante a gripe. Isso acontece em todos os lugares onde a gripe passa. Vendendo os remédios falsificados, reaproveitando caixões, joga a pessoa, reaproveita o caixão, fazendo práticas, vendendo remédios como sendo curativos, que não eram remédios curativos, vendendo artigos para luto. As lojas colocam artigos para luto. Relatos de pessoas enterradas vivas também são um lugar comum. Toda a literatura mundial tem isso. Como as pessoas morriam, tinham que ser enterradas. Sempre tem relatos de pessoas enterradas vivas, inclusive aqui em Belém. Você falou uma coisa muito interessante, as pessoas já morreram, não é? Então, onde eu fui? Quais são as minhas fontes? Eu fui através dos jornais, fui através de relatos de memorialistas. Pessoas que viveram, que escreveram suas memórias. E essas pessoas às vezes falam da gripe.
em uma linha, meia página, uma página, 2 páginas, porque para aquela geração foi um evento muito marcante. E eu tive uma sorte, que é um diferencial desse trabalho, que foi encontrar prontuários de paciente com gripe. O prontuário é uma fonte muito rica para você estudar ali, e é muito difícil o pesquisador ter acesso a prontuários, ainda mais prontuário de 100 anos atrás. Então esse é um diferencial importante para a pesquisa, foi uma fonte assim, que foi além do comum. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Edmilson também obrigado, e obrigado você pela sua audiência. O programa Saúde Alerta vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com outras novidades da saúde. Até lá.